Roberto Cardoso achou que o barulho vinha da tempestade. A chuva de julho caía pesada havia horas, arrancando galhos, alagando o quintal, fazendo o velho cachorro latir sem parar. Quando a água começou a escorrer perto da casinha de madeira, Roberto saiu com uma lanterna para verificar. Foi aí que ele viu. A terra cedeu levemente sob seus pés. Não muito, só o suficiente para parecer errado. Roberto ajoelhou, afastou o barro com as mãos e sentiu algo rígido sob a lama. Metal. Ele limpou mais um pouco. Apareceu uma argola enferrujada, presa a uma pequena tampa quadrada, escondida sob a casinha do cachorro havia anos. Roberto ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido. Ele puxou a argola. A tampa se abriu com um rangido baixo, revelando uma escada de metal descendo para a escuridão. O ar que subiu lá de baixo era frio, velho, parado. Roberto apontou a lanterna para o buraco. Não conseguia ver o fundo. O coração começou a bater mais rápido. Ele pensou em fechar, fingir que não tinha visto, chamar alguém no dia seguinte. Mas algo que ele não sentia havia 8 anos, apertou o peito com força. Roberto começou a descer. Cada degrau rangia sob o peso do corpo. A luz da lanterna tremia na mão suada. Quando seus pés tocaram o chão de concreto, o silêncio ali embaixo era absoluto. Então, do fundo da escuridão, uma voz fraca ecoou. Pai! Roberto parou de respirar. Se você quer entender como o mal pode viver ao lado da inocência sem ser notado, sem ser questionado, sem ser interrompido, permaneça até o final. Porque esta história vai mudar a forma como você olha para os seus vizinhos e para você mesmo. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo. Se você acompanha este canal, sabe que cada história aqui é investigada, humanizada e contada com o respeito que as vítimas merecem. Se este conteúdo é importante para você, deixe seu like e se inscreva. Isso permite que eu continue trazendo histórias que precisam ser contadas. E agora, vamos começar do começo. Vamos ao ano de 2015, na pequena Vila Esperança, no interior de Santa Catarina. Vila Esperança era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. Uma pequena cidade de 3.000 habitantes aninhada nas serras catarinenses, cercada por plantações de tabaco e mata atlântica que descia pelos morros como um cobertor verde e denso. Era um lugar onde as portas das casas raramente eram trancadas, onde as crianças brincavam nas ruas de terra batida até o cair da noite, onde a maior preocupação dos pais era se os filhos tinham feito a lição de casa, não se voltariam vivos para casa. Durante décadas, Vila Esperança fez jus ao seu nome. Era um refúgio de tranquilidade numa época de violência urbana crescente. Os moradores se orgulhavam disso. Diziam que ali, no coração das montanhas, a maldade não chegava. Que a distância da capital era também uma distância do perigo. Que conhecer seus vizinhos era conhecer sua segurança. Isso foi verdade até julho de 2015, até o dia em que Gabriel Cardoso desapareceu. Mas estamos em julho de 2023 agora, 8 anos depois. E Roberto Cardoso está sentado à mesa da cozinha da mesma casa onde vivia quando tudo aconteceu. A mesma casa de onde Gabriel saiu numa tarde de sábado e nunca mais voltou. Ou pelo menos, foi o que todos acreditaram por quase uma década. Roberto tem 39 anos, mas as linhas ao redor de seus olhos contam a história de alguém muito mais velho. Ele é professor de história no colégio municipal. Um homem que costumava falar com paixão sobre revoluções, sobre mudanças, sobre como os eventos do passado moldam o futuro. Mas nos últimos 8 anos, Roberto parou de falar sobre o futuro. Ele vive preso num passado que se recusa a lhe dar respostas. Na mesa à sua frente, estão espalhados os mesmos documentos que ele revisa toda semana. Relatórios policiais amarelados, fotos desbotadas de Gabriel aos 6 anos, com seu sorriso largo e cabelos castanhos bagunçados, mapas da região com círculos vermelhos marcando áreas que foram vasculhadas,
listas de testemunhas, declarações de vizinhos. Tudo arquivado há anos pela polícia, mas nunca arquivado por Roberto. Ele passa o dedo sobre uma foto de Gabriel segurando uma pipa azul. Foi tirada 2 semanas antes do desaparecimento. O menino está descalço, com uma camiseta do Avaí, rindo para a câmera. Roberto se lembra daquele dia com uma clareza dolorosa. Lembra-se de ter prometido a Gabriel que no próximo sábado eles construiriam uma pipa nova juntos. Uma promessa que nunca pôde cumprir. Do quarto ao fundo da casa, Roberto ouve Luciana se movimentando. Sua esposa, enfermeira da UBS local. Uma mulher que aprendeu a lidar com a dor de maneiras que Roberto nunca conseguiu. Enquanto ele se afogou em documentos e obsessões, Luciana se afogou no trabalho. Plantões duplos, trabalho voluntário, qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente longe do vazio. Eles quase se separaram no 5º ano. As conversas haviam se tornado mecânicas, o silêncio na casa era ensurdecedor. Mas decidiram ficar. Não por amor necessariamente, mas porque separar-se parecia uma traição à memória de Gabriel. Como se desistir um do outro fosse desistir dele. Luciana entra na cozinha carregando uma cesta de roupas limpas. Seus olhos, ainda bonitos apesar do cansaço permanente, pousam brevemente nos documentos espalhados na mesa. Ela não diz nada. Aprendeu com o tempo que comentar sobre a obsessão de Roberto só gera discussões que nenhum dos dois tem energia para ter. Roberto, você precisa comer alguma coisa. Ela diz finalmente, sua voz suave, mas sem emoção. Não vi você almoçar. Roberto levanta os olhos dos papéis como se estivesse sendo acordado de um transe. Vou comer daqui a pouco. Só queria terminar de revisar este depoimento. Do seu Moacir. Ele foi um dos últimos a ver Gabriel naquela tarde. Luciana suspira. Moacir foi interrogado, Roberto. 8 anos atrás. A polícia não encontrou nada. Eu sei, Roberto responde, mas há algo na voz dele que demonstra que ele não sabe, que nunca vai saber o suficiente até ter respostas. Eu só preciso ter certeza de que não perdemos nada. Luciana coloca a cesta no chão e se aproxima da janela. Lá fora, o céu de julho está carregado de nuvens cinzentas. O inverno no sul é assim, frio, úmido, pesado. Ela observa a rua vazia, as casas dos vizinhos, a fumaça saindo das chaminés. Tudo parece exatamente como era 8 anos atrás, mas nada é igual. Está para chover, ela diz, mais para si mesma do que para Roberto. Forte, pelo que disseram no rádio. Roberto assente distraidamente, seus olhos ainda nos papéis. E então, como se uma memória repentina o atingisse, ele ergue a cabeça. Luciana, você se lembra da árvore centenária? Luciana franze a testa. A que fica na divisa da nossa propriedade com a do seu Moacir? Sim, essa mesma. Gabriel adorava aquela árvore. Dizia que era a árvore mais velha do mundo. Luciana sente um aperto no peito. Roberto raramente fala sobre Gabriel no tempo presente do passado. Sobre quem ele era, o que ele gostava. É sempre sobre o dia do desaparecimento, sobre pistas, sobre investigação. Ouvir Roberto lembrando de Gabriel como pessoa, não como caso, dói de um jeito diferente. Ele adorava mesmo, ela concorda, sua voz quebrando levemente. Dizia que queria construir uma casa na árvore quando ficasse mais velho. Roberto fecha os olhos por um momento. Quando os abre novamente, há lágrimas que ele se recusa a deixar cair. Eu deveria ter construído aquela casa na árvore com ele, Luciana. Enquanto ainda havia tempo. Antes que Luciana possa responder, um trovão ressoa ao longe. Os primeiros pingos de chuva começam a bater no telhado de zinco da casa, criando um som metálico e crescente. Em poucos minutos, o que era uma garoa se transforma num temporal violento. Ventos fortes sacodem as janelas. Raios iluminam o céu cinza com flashes brancos e furiosos. Roberto e Luciana se entreolham. Temporais assim não são incomuns em julho, mas sempre trazem uma sensação de mau presságio. Como se a natureza estivesse gritando algo que ninguém consegue entender. O temporal dura quase 2 horas. Quando finalmente passa, deixando apenas uma garoa fina e persistente, Roberto decide sair para verificar os danos.
Ele calça suas botas de borracha, veste uma jaqueta impermeável e abre a porta da frente. O cheiro de terra molhada e folhas encharca o ar. As ruas estão cobertas de galhos, telhas e detritos. Roberto caminha ao redor da casa, verificando o telhado, as calhas, a cerca. Tudo parece intacto. Mas quando ele chega ao fundo do quintal e olha em direção à divisa com a propriedade do seu Moacir, seu coração aperta. A árvore centenária. Vários de seus galhos mais antigos foram arrancados pelo vento. E todos eles caíram do outro lado da cerca, na propriedade de Moacir. Mais especificamente sobre a casinha do cachorro que fica ali perto. Roberto respira fundo. Ele precisa ir até lá. Precisa avisar Moacir. Oferecer ajuda para limpar. É o mínimo que um vizinho faria. Mas enquanto Roberto caminha em direção à casa do vizinho, ele não faz ideia de que os próximos 15 minutos vão mudar sua vida para sempre. Que os galhos daquela árvore não caíram ali por acaso. Que depois de 8 anos de busca, de obsessão, de noites sem dormir e dias sem respostas, a verdade está a poucos metros de distância, enterrada, escondida, esperando. Roberto atravessa a cerca baixa que separa as propriedades e caminha até a porta da frente da casa de seu Moacir Fernandes. É uma casa modesta, de 2 andares, com pintura descascada e um jardim que há anos não recebe cuidado adequado. Moacir sempre foi um homem reservado. Desde que perdeu a esposa e a filha num acidente de carro há 9 anos, ele se tornou ainda mais recluso. Roberto bate na porta. 1 vez, 2 vezes, nenhuma resposta. Ele sabe que Moacir está em casa. Viu a luz da cozinha acesa mais cedo. Bate novamente, mais forte desta vez. Finalmente, a porta se abre. Seu Moacir aparece, um homem de 58 anos, cabelos grisalhos, ombros curvados pelo peso de uma tristeza antiga. Ele usa uma camisa xadrez surrada e calças de trabalho sujas de terra. Há algo em seus olhos, uma expressão que Roberto não consegue decifrar. Surpresa? Nervosismo? Roberto, diz Moacir, sua voz rouca. O que te traz aqui? O temporal, Roberto explica, apontando para o fundo da propriedade. Derrubou vários galhos da árvore centenária. Caíram todos no seu quintal, em cima da casinha do Thor. Vim ver se está tudo bem e oferecer ajuda para limpar. Moacir hesita. Seus olhos se desviam para o fundo do quintal, depois voltam para Roberto. Não precisa se preocupar. Eu cuido disso. Mas Roberto já está caminhando em direção aos galhos caídos. É muita coisa, seu Moacir. Vai ser mais rápido se eu ajudar. Alguns desses galhos são pesados. Moacir o segue, seus passos apressados, quase desesperados. Roberto, realmente, não é necessário. Eu vou cuidar disso mais tarde. Mas Roberto já chegou à casinha do cachorro. É uma estrutura de madeira, robusta, recentemente reforçada. Thor, o pastor alemão de Moacir, está preso numa corrente longa a alguns metros dali, latindo furiosamente. Os galhos cobrem quase toda a estrutura da casinha. Roberto começa a remover os galhos maiores. Moacir está ao seu lado agora, ajudando, mas há um tremor em suas mãos. Um suor em sua testa que não pode ser apenas do esforço físico. E então acontece. Quando Roberto remove um dos galhos mais pesados, Thor late com ainda mais intensidade e corre em direção à casinha, arrastando a corrente. O cachorro começa a arranhar furiosamente a base da casinha. Suas garras raspam contra algo que não é madeira. É metal. Roberto franze a testa. Seu Moacir, tem algo de metal embaixo da casinha? Moacir congela. Seu rosto empalidece. É só uma chapa velha. Para proteger da umidade. Mas Thor continua arranhando. Continua latindo. Como se estivesse tentando dizer algo. Como se soubesse de algo que os humanos ao seu redor ainda não perceberam. Roberto olha para Moacir. Para o suor escorrendo pela têmpora do vizinho. Para a forma como suas mãos tremem. Para o medo puro e cristalino que transborda de seus olhos. E naquele momento, Roberto sente algo que não sentia há 8 anos. Suspeita.
Roberto não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração regular de Luciana ao seu lado. Mas sua mente estava do outro lado da cerca, na casinha do cachorro, no metal que não deveria estar ali, no pavor nos olhos de seu Moacir. Ele tentou se convencer de que estava exagerando, que a obsessão por Gabriel estava fazendo com que ele visse mistérios onde não havia nenhum. Que Moacir era apenas um vizinho excêntrico, traumatizado pela própria perda, e que seu nervosismo era natural para alguém tão reservado. Mas a sensação não passava. Às 3 da manhã, Roberto desistiu de dormir. Levantou-se silenciosamente, foi até a cozinha e acendeu a luz fraca sobre a mesa. Os documentos ainda estavam ali, espalhados como sempre. Ele pegou a pasta que continha os depoimentos dos vizinhos. Folheou até encontrar o de seu Moacir Fernandes. O depoimento havia sido dado 3 dias após o desaparecimento de Gabriel. Roberto já o tinha lido centenas de vezes, mas desta vez algo diferente chamou sua atenção. Moacir havia dito que estava em casa no dia do desaparecimento, que não tinha visto nem ouvido nada em comum, que Gabriel às vezes brincava perto da divisa das propriedades, mas que naquele dia ele não o tinha visto. A polícia havia verificado seu álibi, inspecionado sua casa superficialmente e o havia liberado. Afinal, Moacir era um ex-policial militar respeitado, viúvo, solitário, mas nunca suspeito. Roberto leu a última linha do depoimento novamente. O investigador solicitou permissão para vasculhar a propriedade, mas o Sr. Fernandes educadamente recusou, citando seu direito à privacidade. Como não havia mandado de busca e nenhuma evidência de envolvimento, a solicitação não foi levada adiante. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Moacir havia recusado a busca em sua propriedade. Claro, era um direito dele. E na época, ninguém tinha motivos para insistir. Mas agora, 8 anos depois, com o comportamento estranho que Roberto testemunhou, aquela recusa ganhava um peso diferente. Roberto pegou outra pasta. Esta continha uma linha do tempo detalhada do dia do desaparecimento. Ele a tinha construído pessoalmente, marcando cada minuto, cada movimento, cada testemunha. 15 de julho de 2015, sábado, 14h30. Gabriel pede permissão para soltar pipa no terreno baldio ao lado da casa. Roberto está corrigindo provas. Luciana está no plantão da UBS. Roberto concede permissão. Diz que vai verificar em 20 minutos. 14h45. Dona Célia, vizinha do lado esquerdo, está estendendo roupas no varal. Ela vê Gabriel soltando a pipa azul. Acena para ele. Gabriel acena de volta, sorrindo. 15 horas. Roberto termina de corrigir as provas. Decide preparar um lanche antes de ir chamar Gabriel. 15h15. Roberto vai ao terreno baldio. Gabriel não está lá. A pipa está no chão, presa num arbusto. Roberto fecha os olhos, revivendo aquele momento pela 1000ª vez. O pânico subindo pela garganta. O coração disparado. Os gritos pelo nome de Gabriel que ecoavam sem resposta. Ele balança a cabeça, tentando afastar a memória dolorosa, e continua lendo a linha do tempo. 15h20. Roberto começa a procurar freneticamente. Grita pelo nome de Gabriel. Corre pela vizinhança. 15h30. Roberto bate na porta de seu Moacir, pergunta se ele viu Gabriel. Moacir diz que não. Oferece-se para ajudar na busca. E ali estava. Moacir foi uma das primeiras pessoas que Roberto procurou. E Moacir se ofereceu para ajudar. Roberto se levanta da mesa e vai até a janela. Lá fora, a madrugada ainda é escura. A casa de Moacir está silenciosa do outro lado da rua. Apenas uma luz fraca no andar de cima. Roberto observa aquela luz e se pergunta: e se? E se Moacir não estava sendo prestativo? E se ele estava sendo estratégico, juntando-se às buscas para saber exatamente o que estava sendo procurado e onde? Para garantir que ninguém se aproximasse demais de sua propriedade? Roberto sente um calafrio. Ele está louco por pensar assim?
Está deixando a obsessão transformar um vizinho inocente em suspeito apenas porque ele ficou nervoso com um cachorro arranhando madeira? Mas então Roberto lembra-se de algo mais. Ele vai até a estante da sala, onde guarda todos os álbuns de fotos da família. Pega o álbum de 2014, um ano antes do desaparecimento. Folheia até encontrar o que procura. É uma foto do aniversário de Gabriel. 5 anos. Festa no quintal da casa. Várias crianças da vizinhança. E ao fundo, quase fora do enquadramento, está seu Moacir. Ele não foi convidado para a festa, mas aparentemente estava passando pela rua e parou para cumprimentar. Na foto, ele está olhando para Gabriel. E há algo naquele olhar que Roberto nunca tinha notado antes. Não é um olhar casual, é fixo, intenso, quase hipnotizado. Roberto sente um nó no estômago. Ele fecha o álbum e o coloca de volta na estante, mas não consegue tirar aquela imagem da cabeça. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Roberto. Ele não disse nada para Luciana sobre suas suspeitas. Como poderia? Ela já achava que ele estava obcecado demais. Se ele começasse a acusar vizinhos baseado em sensações, ela teria motivos para se preocupar com sua sanidade. Mas Roberto não conseguia parar de observar. Ele notou que seu Moacir tinha uma rotina muito específica. Acordava cedo, por volta das 6 da manhã. Saia de casa às 9 para ir ao mercado ou resolver algum assunto na cidade. Voltava por volta do meio-dia. E então ficava em casa pelo resto do dia. Quase nunca recebia visitas. Quase nunca saía à noite. Mas havia algo mais. A cada 2 ou 3 dias, por volta das 11 da noite, Moacir saía de casa pelos fundos. Roberto o via da janela do quarto. Moacir caminhava até os fundos da propriedade, ficava lá por cerca de 20 minutos, e então voltava para dentro de casa. O que ele estava fazendo lá fora, no escuro, sozinho, por 20 minutos a cada 2 dias? Na quinta-feira daquela semana, Roberto tomou uma decisão. Ele precisava saber o que havia sob aquela casinha do cachorro. E havia apenas uma forma de descobrir. Ele esperou até sexta-feira de manhã. Às 9 em ponto, como sempre, seu Moacir saiu de casa. Roberto o viu entrar no carro e seguir em direção ao centro da cidade. Normalmente, Moacir ficava fora por cerca de 3 horas. Roberto esperou mais 10 minutos para ter certeza. Então, disse a Luciana que ia verificar a cerca dos fundos, que achava que alguns mourões estavam soltos depois do temporal. Luciana mal levantou os olhos do livro que estava lendo. Roberto atravessou a cerca baixa que separava as propriedades. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Cada passo na grama úmida parecia amplificado. Ele olhou ao redor, verificando se algum vizinho estava observando. As ruas estavam vazias. A maioria das pessoas estava no trabalho a essa hora. Ele chegou à casinha do cachorro. Thor não estava ali. Moacir provavelmente o tinha levado para dentro de casa antes de sair. A casinha estava silenciosa, inocente. Apenas uma estrutura de madeira comum. Mas Roberto sabia que havia algo ali. Tinha que haver. Ele se ajoelhou e examinou a base da casinha. A madeira era mais nova do que o resto da estrutura. Havia sido reforçada recentemente. Por que alguém reforçaria uma casinha de cachorro velha ao invés de simplesmente construir uma nova? Roberto passou os dedos pela madeira até sentir uma irregularidade. Uma borda. Ele pressionou e ouviu um clique suave. Parte do piso da casinha se soltou, revelando um alçapão. E abaixo dele, uma escada de metal descendo para a escuridão. Roberto sentiu todo o ar sair de seus pulmões. Suas mãos começaram a tremer. Ele olhou para aquele buraco negro e sentiu um medo primitivo e absoluto. Medo do que poderia encontrar. Medo de que suas piores suspeitas fossem verdade. Medo de que 8 anos de procura terminassem ali, naquele buraco, naquela escuridão. Ele pegou o celular e acendeu a lanterna. A luz fraca iluminou os primeiros degraus da escada. Roberto respirou fundo. Sabia que deveria ligar para a polícia, que deveria esperar, que estava invadindo propriedade privada e que qualquer evidência que encontrasse poderia ser contestada em tribunal.
Mas ele não conseguia esperar. Não conseguia dar meia volta e fingir que não tinha visto aquilo. Não depois de 8 anos. Não quando a resposta estava ali, a poucos metros de profundidade. Roberto colocou um pé no primeiro degrau. O metal era frio e sólido. Ele desceu outro degrau. E mais outro. A luz do sol acima ficava cada vez mais distante. O ar ficava cada vez mais pesado, carregado de umidade e de um cheiro estranho. Terra, mofo e algo mais. Algo orgânico que Roberto não conseguia identificar. Ele contou 12 degraus até chegar ao fundo. Seus pés tocaram um piso de concreto. Roberto apontou a lanterna do celular ao redor e o que ele viu fez suas pernas quase cederem. Era um bunker. Um espaço subterrâneo de aproximadamente 20 metros quadrados. As paredes eram de concreto reforçado. Havia prateleiras cheias de suprimentos, latas de comida, garrafas de água, pilhas, lanternas, remédios, cobertores, um pequeno fogão a gás, uma pia improvisada com galões de água. E no canto, uma cama de solteiro com lençóis desarrumados. Mas o que fez o coração de Roberto parar foi o que ele viu na parede oposta. Fotos, dezenas delas, algumas impressas, outras recortadas de jornais. Todas de Gabriel. Gabriel aos 5 anos, Gabriel aos 6, fotos da escola, fotos de aniversários. E ao lado delas, fotos de uma menina que Roberto não conhecia. Uma menina ruiva de aproximadamente 6 anos, sorrindo para a câmera. Roberto se aproximou das fotos, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia segurar o celular. E então ele entendeu. A menina nas fotos era a filha de Moacir, a que tinha morrido no acidente de carro 9 anos atrás. E ao lado da foto dela, com uma seta vermelha conectando as duas imagens, estava uma foto de Gabriel. Embaixo, escrito à mão em letras trêmulas, estava uma única frase que explicava tudo e nada ao mesmo tempo. Ele me foi dado para substituir o que me foi tirado. Roberto sentiu bile subir pela garganta. Ele se virou, pronto para subir aquela escada correndo, para chamar a polícia, para gritar até que alguém viesse e visse aquilo. Mas foi quando ele ouviu um som, vindo de algum lugar mais ao fundo do bunker. Um som fraco, abafado, como alguém se movendo, como alguém respirando. Roberto congelou. Sua voz saiu num sussurro estrangulado. Gabriel? E então, vindo da escuridão além do alcance da luz do seu celular, ele ouviu uma resposta. Uma voz. Jovem. Assustada. Confusa. Tem alguém aí? Por favor. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu ouvi barulho. Você é um dos infectados? Você veio me machucar? Roberto sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele deu 2 passos trêmulos em direção àquela voz. E então ele o viu. Um menino. Magro. Pálido. Com cabelos compridos e desarrumados. Vestindo roupas largas e surradas. Acorrentado pelo tornozelo a uma argola de metal presa na parede. Mas eram os olhos. Mesmo depois de 8 anos. Mesmo depois de tudo. Roberto reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Gabriel. Roberto sussurrou, sua voz quebrando. Gabriel, sou eu. Sou seu pai. O menino franziu a testa, confuso. Pressionou-se contra a parede, como se tentasse se afastar. Meu pai morreu, ele disse, sua voz cheia de medo. O Dr. Moacir me contou. Ele morreu na epidemia. Você não pode ser ele. Você é um dos infectados. Você veio me levar. E foi naquele momento que Roberto entendeu a extensão do horror. Moacir não tinha apenas sequestrado Gabriel. Ele havia construído um mundo inteiro de mentiras. Uma prisão não apenas física, mas mental. Uma ilusão tão elaborada que Gabriel nem sequer sabia que estava sendo mantido prisioneiro. Roberto se ajoelhou, mantendo distância para não assustar o menino ainda mais. Suas mãos tremiam. Sua voz mal funcionava. Gabriel, eu prometo que vou te tirar daqui. Eu prometo que vou te levar para casa. Você está seguro agora. Você sempre esteve seguro. Nada do que ele te disse é verdade.
Mas enquanto falava, Roberto sabia que aquelas palavras eram simultaneamente a maior verdade e a maior mentira que ele já tinha dito. Porque sim, Gabriel estava seguro agora. Mas não, ele nunca mais seria o mesmo. E a jornada de volta para casa seria muito mais longa e dolorosa do que a descida por aquela escada. Roberto não sabia quanto tempo ficou ali, ajoelhado naquele bunker úmido, olhando para o filho que não o reconhecia. Podiam ter sido segundos. Podiam ter sido minutos. O tempo havia perdido todo o significado. Gabriel estava encolhido contra a parede, seus olhos arregalados fixos em Roberto. Ele parecia ter uns 13 ou 14 anos fisicamente, mas havia algo em sua postura, em seu olhar, que era muito mais jovem. Como se parte dele ainda tivesse 6 anos. Como se 8 anos de sua vida tivessem sido congelados naquele buraco. Você precisa ir embora, Gabriel disse, sua voz tremendo. Se o Dr. Moacir descobrir que você entrou aqui, ele vai precisar te eliminar. Ele me ensinou como usar a pistola para quando os infectados tentarem entrar. Ele disse que isso pode acontecer, que eles vão tentar me pegar. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Moacir havia armado Gabriel. Havia transformado uma criança sequestrada em um guarda de sua própria prisão. Gabriel, Roberto disse, mantendo sua voz o mais calma possível apesar do desespero que ameaçava sufocá-lo. Não existe epidemia. Nunca existiu. Você não está doente. Eu não estou doente. O mundo lá fora está bem. As pessoas estão vivas e saudáveis. Você está mentindo? Gabriel respondeu, mas havia incerteza em sua voz. O Dr. Moacir me mostrou. Ele me trouxe livros sobre doenças. Ele me explicou como o vírus se espalha. Ele disse que milhões morreram, que só os que ficaram no subsolo sobreviveram. Roberto respirou fundo. Ele precisava ser cuidadoso. 8 anos de doutrinação não podiam ser desfeitos em 5 minutos. Mas também não tinha tempo para sutilezas. Moacir poderia voltar a qualquer momento. Gabriel, você se lembra de mim? Do seu pai? Da sua mãe? Da sua casa? Gabriel franziu a testa. Eu não sei. Às vezes eu tenho sonhos. Com uma mulher de cabelos escuros. Ela está sorrindo. E um homem me empurrando num balanço. Mas o Dr. Moacir disse que são apenas memórias falsas. Que meu cérebro criou essas imagens para lidar com a perda. Essas não são memórias falsas, Roberto disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Essa mulher é sua mãe, Luciana. E esse homem sou eu. Nós te amamos. Nós te procuramos todos os dias durante 8 anos. Nunca paramos. E agora eu te encontrei. Roberto estendeu lentamente sua mão, mas Gabriel se encolheu ainda mais. Roberto parou, mantendo a mão estendida, esperando. Eu tenho fotos, Roberto disse. No meu celular. Fotos suas. De quando você era pequeno. Fotos de nós 3 juntos. Com movimentos lentos, Roberto pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Ele tinha uma pasta inteira dedicada a Gabriel. Centenas de fotos que ele olhava toda noite antes de dormir. Ele virou a tela para Gabriel. A primeira foto era do 3º aniversário de Gabriel. Ele estava com o rosto coberto de chocolate, segurando um carrinho de bombeiros, rindo. Gabriel olhou para a foto e algo mudou em sua expressão. Não era reconhecimento exatamente. Era mais como uma fissura. Uma pequena rachadura na parede de mentiras que Moacir havia construído. Roberto deslizou para a próxima foto. Gabriel e Luciana no jardim, plantando flores. Próxima foto. Gabriel e Roberto construindo um castelo de areia. Próxima foto. Gabriel dormindo no sofá com um livro de dinossauros aberto sobre seu peito. Eu me lembro disso. Gabriel sussurrou, apontando para a foto do livro de dinossauros. Eu me lembro dos dinossauros. Eu gostava do Tiranossauro Rex. Sim, Roberto disse, sua voz quebrando. Você adorava dinossauros. Você queria ser paleontólogo quando crescesse. Gabriel tocou a tela do celular com dedos trêmulos. Suas mãos eram pálidas, as unhas sujas. Roberto notou cicatrizes antigas em seus pulsos.
marcas de onde os grilhões haviam machucado sua pele ao longo dos anos. Gabriel, eu preciso te tirar daqui. Agora. Você confia em mim? Gabriel olhou para Roberto, depois para as fotos, depois de volta para Roberto. Havia uma batalha acontecendo atrás daqueles olhos. 8 anos de doutrinação contra fragmentos de memórias reais. Medo do desconhecido contra um desejo profundo e primitivo de acreditar que aquelas fotos eram reais. Finalmente, Gabriel assentiu. Apenas um pequeno movimento de cabeça, mas foi suficiente. Roberto se aproximou cuidadosamente e examinou o grilhão no tornozelo de Gabriel. Era pesado, de metal sólido, trancado com um cadeado. Roberto puxou, testou, mas era impossível remover sem a chave. Onde Moacir guarda a chave? Gabriel apontou para uma pequena caixa de metal presa na parede, fora de seu alcance. Ele sempre tira ela dali quando vem me visitar. Disse que é por segurança. Para caso os infectados consigam entrar, eles não possam me libertar e me levar. Roberto foi até a caixa e tentou abri-la. Estava trancada também. Ele olhou ao redor, procurando algo para forçá-la. Havia ferramentas numa prateleira. Ele pegou um pé de cabra pequeno e forçou a caixa até que a tranca cedeu com um estalo metálico. Dentro, havia 3 chaves. Roberto pegou a maior e voltou para Gabriel. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu encaixar a chave no cadeado. Mas, finalmente, o cadeado se abriu e o grilhão caiu ao chão com um som oco. Gabriel esfregou o tornozelo, olhando para ele como se não acreditasse que estava livre. Eu não tiro isso há não sei quanto tempo. Anos. Roberto tirou sua jaqueta e a colocou sobre os ombros de Gabriel. O menino estava tremendo, não de frio, mas de choque. Vamos, Roberto disse. Precisamos sair daqui antes que ele volte. Ele ajudou Gabriel a se levantar. O menino cambaleou, suas pernas instáveis depois de tanto tempo acorrentado. Roberto o segurou, apoiando seu peso, e lentamente eles caminharam em direção à escada. Cada degrau era uma vitória. Cada metro ascendido era uma distância maior da escuridão. E então, finalmente, eles emergiram pela abertura da casinha do cachorro, e a luz do dia atingiu o rosto de Gabriel pela primeira vez em 8 anos. Gabriel fechou os olhos imediatamente, gemendo de dor. Roberto rapidamente tirou sua camisa e a enrolou ao redor da cabeça de Gabriel como uma proteção improvisada. Devagar, sussurrou. Seus olhos precisam se acostumar. Roberto o guiou rapidamente através do quintal de Moacir, atravessando a cerca baixa de volta para sua propriedade. Seu coração batia tão forte que ele podia sentir o pulso na garganta. A qualquer momento, Moacir poderia voltar. A qualquer momento, este frágil resgate poderia desmoronar. Eles estavam a meio caminho da casa quando Roberto ouviu um grito. Ele virou a cabeça e viu Luciana na porta da cozinha, uma xícara de café caindo de suas mãos e se estilhaçando no chão. Roberto! Ela gritou. O quê? Quem é? E então seus olhos focaram no menino ao lado de Roberto, no cabelo desarrumado, na forma do rosto, nos olhos que ela conheceria em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mesmo depois de 8 anos. A xícara quebrada foi esquecida. Luciana correu. Simplesmente correu através do gramado, seus pés descalços mal tocando o chão. Ela caiu de joelhos na frente de Gabriel, suas mãos tremendo enquanto tocavam seu rosto, como se precisasse confirmar que ele era real. Gabriel, ela sussurrou. Gabriel, meu filho, é você? Gabriel olhou para ela, confusão e medo ainda dominando sua expressão. Mas então algo aconteceu. Uma memória, talvez. Um reconhecimento profundo e instintivo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sonhei com você, ele disse. Toda noite. Eu sonhava que você vinha me buscar. Luciana o puxou para um abraço. Gabriel ficou rígido por um momento, não acostumado com o toque, com o calor, com o amor. Mas então, lentamente, ele correspondeu.
Seus braços finos e pálidos se enrolaram ao redor de Luciana e ele começou a chorar. Não um choro silencioso. Um choro profundo, gutural, de 8 anos de solidão e medo e confusão finalmente encontrando uma saída. Roberto pegou seu celular com mãos trêmulas e discou 190. A telefonista atendeu no segundo toque. Polícia, por favor. É urgente. Eu encontrei meu filho. Ele estava desaparecido há 8 anos. Ele estava preso num bunker, na propriedade do meu vizinho. Por favor, vocês precisam vir agora. E mandem uma ambulância também. Ele precisa de atendimento médico. Enquanto Roberto falava, ele mantinha os olhos na casa de Moacir. A qualquer momento, a qualquer segundo. A polícia chegou em 15 minutos, mas pareceram 15 horas. 3 viaturas entraram na rua com sirenes ligadas. Vizinhos começaram a sair de suas casas, curiosos, confusos. Dona Célia, a mesma que tinha visto Gabriel pela última vez 8 anos atrás, estava com as mãos na boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os policiais cercaram a casa de Moacir imediatamente. 2 deles foram até Roberto, que rapidamente explicou o que havia encontrado. Um dos oficiais, um homem de 40 e poucos anos chamado Sargento Dias, que havia participado das buscas originais, olhou para Gabriel com uma expressão de choque absoluto. Não é possível, ele murmurou. Nós vasculhamos tudo. Como nós não vimos? Ele não deixou vocês vasculharem a propriedade dele, Roberto disse, uma raiva fria se instalando em sua voz. E vocês não insistiram. O sargento pareceu envelhecer 10 anos naquele momento. Ele olhou para o chão, incapaz de sustentar o olhar de Roberto. Vocês invadiram a propriedade dele? Sim, Roberto disse sem hesitação. E eu faria de novo, 1000 vezes. Antes que o sargento pudesse responder, um dos oficiais gritou da casa de Moacir. Tem um carro chegando! É ele! Roberto virou-se e viu o velho sedã de Moacir virando a esquina. O carro diminuiu a velocidade quando Moacir viu as viaturas policiais. Por um momento, Roberto pensou que ele fosse tentar fugir. Mas em vez disso, Moacir simplesmente parou o carro no meio da rua. Ele saiu lentamente, suas mãos levantadas. Não havia surpresa em seu rosto. Não havia pânico. Apenas uma resignação calma e perturbadora. 2 policiais o abordaram imediatamente, colocando-o contra o capô do carro e algemando suas mãos atrás das costas. Moacir não resistiu. Ele simplesmente deixou acontecer. Seus olhos procurando através da multidão crescente de vizinhos até encontrar Gabriel. O menino estava sentado no gramado ao lado de Luciana, envolto numa manta que um dos paramédicos havia trazido. Quando os olhares de Moacir e Gabriel se cruzaram, algo passou entre eles. Moacir abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas então fechou. Balançou a cabeça lentamente, e Roberto viu. Viu o momento em que Moacir percebeu que tinha perdido. Que 8 anos de controle, de mentiras cuidadosamente construídas, de uma realidade alternativa elaborada, tudo tinha desmoronado em uma única manhã. Sargento Dias se aproximou de Moacir. Moacir Fernandes, você está preso sob suspeita de sequestro, cárcere privado e abuso de menor. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o sargento lia os direitos de Moacir, uma equipe forense começou a entrar na propriedade. Roberto os guiou até a casinha do cachorro, até o alçapão, até o bunker. E quando eles desceram, o que encontraram confirmou todos os horrores que Roberto havia testemunhado. O bunker era extenso, muito maior do que a sala inicial onde Gabriel estava preso. Havia outros compartimentos, uma sala com equipamento médico, outra com livros, todos cuidadosamente selecionados para reforçar a narrativa da epidemia. Havia um diário que Moacir mantinha, documentando cada dia dos últimos 8 anos. Documentando sua deterioração mental, documentando sua obsessão. E havia armas, 3 pistolas, munição suficiente para um cerco, todas registradas legalmente para Moacir, seu passado como policial facilitando a aquisição. Um dos investigadores subiu do bunker com o rosto pálido. Ele tem suprimentos para décadas lá embaixo. Água, comida enlatada,
geradores, filtros de ar. É como se ele estivesse planejando manter o menino lá para sempre. Roberto sentiu suas pernas cederem. Ele se apoiou contra a viatura policial, tentando processar a magnitude do que tinha acontecido. Se ele não tivesse visto Thor arranhar aquele metal, se ele não tivesse prestado atenção ao nervosismo de Moacir, se ele não tivesse decidido investigar, Gabriel poderia ter ficado ali por mais 8 anos, ou mais 16, ou mais 24, até Moacir morrer. E então, preso naquele bunker, Gabriel morreria também, acreditando até o fim que estava se protegendo de um mundo morto que na verdade estava vivo lá em cima, procurando por ele. A ambulância levou Gabriel para o Hospital Regional de Vila Esperança, acompanhado por Roberto e Luciana. Os paramédicos fizeram uma avaliação preliminar durante o trajeto. Desnutrição moderada, deficiência severa de vitamina D, desenvolvimento muscular significativamente abaixo do esperado para sua idade. Mas, surpreendentemente, nenhum sinal de abuso físico grave, além das cicatrizes dos grilhões. Moacir havia mantido Gabriel vivo, alimentado. Cuidado, dentro dos limites distorcidos de sua realidade. Mas havia roubado 8 anos de sol, de crescimento, de liberdade. E pior, havia roubado a própria identidade de Gabriel, substituindo-a por uma mentira elaborada. No hospital, enquanto os médicos examinavam Gabriel, a detetive Sara Monteiro chegou. Ela era a investigadora-chefe da delegacia regional, uma mulher de 42 anos, com olhos cansados, que já tinham visto demais. Ela havia assumido o caso de Gabriel quando foi reaberto 2 anos atrás, depois que uma testemunha reportou ter visto uma criança parecida com Gabriel em uma cidade vizinha. A pista não levou a lugar algum, como todas as outras. Agora ela estava aqui, encarando o impossível. Senhor Cardoso, ela disse, apertando a mão de Roberto. Eu não tenho palavras para expressar. Ela parou, recompondo-se. Precisamos de sua declaração formal. E vamos precisar falar com Gabriel também quando os médicos liberarem. Ele não se lembra direito de quem ele é, Roberto disse, sua voz rouca de exaustão. Moacir convenceu ele de que havia uma epidemia, que o mundo tinha acabado, que nós tínhamos morrido. A detetive Monteiro fechou os olhos brevemente. Já vimos casos assim. Síndrome de Estocolmo, doutrinação psicológica. O cérebro de uma criança é especialmente vulnerável. Ela respirou fundo. Moacir está na delegacia agora. Ele se recusa a falar sem um advogado, mas nós temos os diários dele. E o que está escrito lá é perturbador. O que ele escreveu? Luciana perguntou, aproximando-se. A detetive hesitou. Não tenho certeza se vocês querem saber todos os detalhes agora, mas posso dizer que Moacir planejou isso por meses. Ele perdeu a esposa e a filha há 9 anos em um acidente de carro. Segundo os diários, ele nunca aceitou a morte delas. Desenvolveu uma espécie de delírio de substituição. Quando ele viu Gabriel, uma criança da mesma idade que sua filha tinha quando morreu, algo se rompeu completamente em sua mente. Então Gabriel foi escolhido? Roberto perguntou, sentindo náusea subir. Não foi aleatório? Não foi aleatório, a detetive confirmou. Moacir observava Gabriel há semanas antes do sequestro. Ele documentou tudo. Os horários em que Gabriel brincava fora. Os momentos em que vocês não estavam olhando. Ele esperou pela oportunidade perfeita. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Luciana o segurou. Como nós não vimos? Ela sussurrou. Como ele estava tão perto e nós não percebemos nada. Porque ele era um deles, a detetive disse suavemente. Um vizinho, um ex-policial. Alguém que ajudou nas buscas. Alguém acima de suspeita. E ele usou isso. Nas horas seguintes, mais detalhes emergiram. A equipe forense havia terminado de catalogar o bunker. Descobriram que Moacir havia construído a estrutura ao longo de 3 anos, escavando à noite, removendo a terra aos poucos, disfarçando o trabalho como reforma de encanamento.
Ele havia aproveitado uma antiga cisterna que existia na propriedade e a expandido para criar o bunker. O bunker tinha sistemas elaborados, ventilação forçada com filtros que Moacir dizia que filtravam o ar contaminado, um gerador a diesel que funcionava silenciosamente. Prateleiras organizadas com suprimentos médicos, livros educacionais cuidadosamente selecionados e alimentos não perecíveis suficientes para 20 anos. Havia também uma coleção de objetos pertencentes à filha falecida de Moacir. Brinquedos, roupas, fotos, tudo preservado como um santuário. E ao lado, objetos que Moacir havia comprado para Gabriel ao longo dos anos. Roupas do mesmo tamanho, brinquedos similares, como se ele estivesse tentando recriar a filha que havia perdido. O doutor Henrique Alves, psiquiatra forense, foi chamado para avaliar tanto Moacir quanto Gabriel. Depois de passar 3 horas com Moacir na delegacia, ele conversou com Roberto e Luciana no hospital. Moacir Fernandes sofre de um transtorno delirante severo, provavelmente desencadeado pelo trauma da perda de sua família. Em sua mente distorcida, ele genuinamente acreditava que estava salvando Gabriel, protegendo-o de um mundo perigoso. Ele não se vê como sequestrador, ele se vê como salvador. Roberto sentiu raiva ferver em suas veias. Ele roubou nosso filho. Roubou 8 anos da vida dele. Não me importa o que ele acredita. Eu entendo, o Dr. Alves disse calmamente. E legalmente, isso não muda nada. Ele será julgado pelos crimes que cometeu. Mas, do ponto de vista psicológico, entender sua motivação nos ajuda a entender o que Gabriel passou. Moacir não era malicioso no sentido tradicional. Ele era, de certa forma, cuidadoso, preocupado. Dentro de sua realidade distorcida, ele amava Gabriel. Isso faz parecer pior, Luciana disse, lágrimas escorrendo. Porque significa que Gabriel pode ter se apegado a ele, que ele pode sentir falta dele. É possível. O Dr. Alves confirmou. O vínculo entre captor e refém em casos de longo prazo é complexo. Gabriel passou mais tempo com Moacir do que com vocês, considerando que ele tinha apenas 6 anos quando foi levado. Moacir se tornou sua referência de segurança, sua única conexão humana. Trabalhar através disso vai exigir anos de terapia. Mais tarde naquele dia, os médicos permitiram que Roberto e Luciana passassem mais tempo com Gabriel. Ele estava em um quarto privado, vestindo um pijama hospitalar limpo, seus cabelos finalmente lavados e cortados. Ele parecia menor agora, mais jovem, mais assustado. Como você está se sentindo? Luciana perguntou, sentando-se cuidadosamente na cadeira ao lado da cama. Gabriel olhou para as próprias mãos. Eu não sei. Tudo é muito. As luzes são muito brilhantes. Os sons são muito altos. Há muitas pessoas. Deve ser mesmo, Roberto disse. Você ficou muito tempo em um lugar escuro e silencioso. Vai levar tempo para se acostumar. Gabriel assentiu lentamente. Os médicos me disseram que não existe epidemia, que nunca existiu, que o Dr. Moacir mentiu sobre tudo. Ele parou, sua voz quebrando. Por que ele faria isso? Por que ele me manteria lá embaixo se não fosse para me proteger? Roberto e Luciana trocaram olhares. Como você explica a loucura para uma criança? Como você desmonta 8 anos de mentiras sem destruir completamente a capacidade de confiar de alguém? Ele perdeu pessoas que amava. Roberto disse cuidadosamente. E isso o deixou muito confuso. Tão confuso que ele começou a acreditar em coisas que não eram reais. Ele achou que te mantendo lá embaixo ele estava te protegendo. Mas estava errado. Ele me ensinava coisas, Gabriel disse. Matemática, história, como ler. Ele dizia que estava me preparando para quando pudéssemos sair, para quando a epidemia terminasse. Luciana limpou lágrimas silenciosas. Eu sei que isso é confuso, meu amor. Mas você não precisava de proteção. Você precisava estar aqui, com a gente, vivendo sua vida. Gabriel olhou para ela com olhos que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. Vocês,
Vocês ainda me querem? Depois de tudo isso? Eu nem me lembro direito de vocês. Sou quase um estranho. Luciana não conseguiu segurar mais. Ela se moveu para a beira da cama e segurou as mãos de Gabriel. Você nunca será um estranho para nós. Você é nosso filho. Sempre foi. Sempre será. Não importa quantos anos passaram. Não importa o que você lembra ou não lembra. Nós te amamos. E vamos te amar todos os dias, enquanto reaprendemos a ser uma família. Gabriel começou a chorar. Não o choro gutural de antes, mas algo mais suave, mais triste. Como se estivesse finalmente permitindo a si mesmo sentir a perda dos 8 anos que havia perdido. A infância que lhe foi roubada, o tempo que nunca poderia recuperar. Eu queria lembrar de vocês, ele sussurrou. Eu tentava. Toda noite, eu tentava me lembrar de como eram seus rostos. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Nós vamos fazer novas memórias, Roberto prometeu. Começando hoje. Nos dias que seguiram, a história de Gabriel dominou as manchetes locais e depois nacionais. Repórteres de todo o país chegaram à Vila Esperança. Câmeras filmavam a casa de Moacir, agora cercada por fitas de isolamento. Especialistas em televisão debatiam sobre como algo assim poderia passar despercebido por tanto tempo. A comunidade de Vila Esperança foi abalada até seus alicerces. O orgulho que tinham de sua segurança, de conhecerem seus vizinhos, tudo isso foi questionado. Como eles não viram? Como Moacir manteve Gabriel escondido por 8 anos em uma cidade tão pequena onde todos conheciam todos? A resposta, descobriram dolorosamente, era que eles viam o que queriam ver. Um vizinho prestativo, um homem solitário que merecia privacidade. Alguém que já tinha sofrido o suficiente. O julgamento de Moacir foi marcado para 6 meses depois. Seu advogado tentou alegar insanidade, mas os diários de Moacir mostravam um nível de planejamento e consciência que tornava impossível argumentar que ele não sabia que o que estava fazendo era errado. Ele sabia. Simplesmente não se importava. Em sua mente, o fim justificava os meios. Ele foi condenado a 30 anos de prisão por sequestro qualificado, cárcere privado e uma série de outras acusações. Durante o julgamento, ele só falou uma vez. Olhou para Roberto e Luciana na galeria e disse: Eu só queria salvá-lo. Eu só queria que ele tivesse a chance que minha filha não teve. Roberto não respondeu. Não havia nada a dizer. Nenhuma palavra poderia preencher o abismo entre a realidade e a ilusão de Moacir. Gabriel começou terapia intensiva. 3 sessões por semana com uma especialista em trauma infantil. Nos primeiros meses, ele tinha pesadelos constantes. Acordava gritando, convencido de que ainda estava no bunker. Convencido de que a luz do dia, a casa, seus pais, tudo era o sonho e que ele acordaria de volta na escuridão. Mas lentamente, muito lentamente, ele começou a melhorar. Começou a confiar. Começou a lembrar. 1 ano depois do resgate, em uma tarde de julho, Gabriel estava sentado no jardim da casa dos Cardoso. O mesmo jardim onde ele havia brincado aos 6 anos. Ele estava mais forte agora. Seus músculos desenvolvidos com fisioterapia. Sua pele não mais tão pálida. Ele estava lendo um livro sobre dinossauros. Roberto saiu de casa e sentou-se ao lado dele na grama. Como está o livro? Bom, Gabriel respondeu. Você sabia que o Tiranossauro Rex tinha um dos mais fortes sentidos de olfato de todos os dinossauros? Não sabia, Roberto disse sorrindo. Mas aposto que você vai me contar tudo sobre isso. Gabriel sorriu de volta. Um sorriso pequeno, ainda cauteloso, mas real. E naquele momento, Roberto viu isso. Não o menino de 6 anos que ele havia perdido. Não o adolescente traumatizado que ele havia resgatado. Mas algo novo, alguém novo. Uma criança que estava aprendendo a viver pela primeira vez. Que estava construindo sua identidade não a partir de memórias roubadas, mas de experiências reais. A recuperação seria longa. Haveria recaídas. Haveria dias difíceis. Mas eles estavam juntos. E isso, Roberto percebeu,
era tudo o que importava. Gabriel nunca seria quem poderia ter sido se aqueles 8 anos não tivessem sido roubados dele. Mas ele poderia ser alguém novo, alguém resiliente, alguém que sobreviveu ao impossível. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. A história de Gabriel Cardoso é uma das mais perturbadoras que já trouxemos aqui no Arquivos do Silêncio. Não pela violência explícita, mas pela insidiosidade do que aconteceu. Pela forma como o mal se disfarçou de bondade. Pela forma como uma mentira cuidadosamente construída roubou 8 anos de uma vida jovem. Hoje, Gabriel tem 16 anos. Ele continua em terapia. Continua aprendendo a navegar um mundo que lhe foi negado durante seus anos mais formativos. Ele está no ensino médio agora, fazendo amigos, descobrindo quem ele é fora das mentiras que lhe foram contadas. Roberto e Luciana venderam a casa em Vila Esperança 2 anos após o resgate. Eles não conseguiam mais viver com a visão diária da propriedade onde seu filho foi mantido prisioneiro. Mudaram-se para uma cidade maior, onde Gabriel poderia ter mais anonimato, onde não seria eternamente aquele menino do bunker. Seu Moacir continua cumprindo sua sentença de 30 anos. Ele terá 88 anos quando for elegível para a liberdade condicional. Os relatórios da prisão indicam que ele mantém sua crença de que estava protegendo Gabriel, que ainda não aceita a realidade do que fez. E talvez essa seja a parte mais assustadora de tudo isso. Moacir não era um monstro no sentido tradicional. Ele era um homem quebrado que, incapaz de processar sua própria perda, decidiu que o mundo era perigoso demais e arrastou uma criança inocente para dentro de seu delírio. Esta história nos força a fazer perguntas desconfortáveis. Quantas vezes aceitamos as explicações mais simples porque questionar seria rude? Quantas vezes respeitamos a privacidade de alguém quando deveríamos estar prestando atenção? Quantas vezes assumimos que conhecemos nossos vizinhos quando na verdade só conhecemos as fachadas que eles nos mostram? Vila Esperança mudou para sempre depois de Gabriel. As pessoas trancam suas portas agora. Prestam mais atenção. Fazem mais perguntas. Alguns diriam que a inocência da cidade foi destruída. Mas talvez a inocência fosse o problema desde o início. Talvez um pouco menos de inocência e um pouco mais de vigilância pudessem ter salvado Gabriel de 8 anos de escuridão. Se você está assistindo isso, eu quero que você preste atenção ao seu redor. Não com paranoia, mas com consciência. Se algo parece estranho, provavelmente é. Se alguém está excessivamente defensivo sobre sua privacidade, talvez haja um motivo. Se um vizinho muda de comportamento drasticamente, pergunte por quê. Gabriel foi encontrado porque seu pai prestou atenção a um detalhe pequeno. Um cachorro arranhando metal. Uma reação nervosa. Foi o suficiente para salvar uma vida. Quantas outras vidas poderiam ser salvas se todos nós prestássemos um pouco mais de atenção? Se você conhece casos de desaparecimento sem solução, se você tem dúvidas sobre alguém ao seu redor, se algo não parece certo, confie em seus instintos. E se precisar, haja. Como Roberto agiu. Obrigado por assistir mais esta investigação aqui no Arquivos do Silêncio. Se você quer que eu continue trazendo histórias verdadeiras de mistério, casos que precisam ser contados, se inscreva no canal. Deixe nos comentários que outros casos você gostaria de ver investigados aqui. E lembre-se, o silêncio não é sempre ausência de verdade. Às vezes, é apenas a calma antes da revelação. Até a próxima semana. E fique atento. Porque às vezes, o horror mora mais perto do que imaginamos. Literalmente do outro lado da cerca.